Boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao primeiro Tracker Pills, um programa interativo em que você vai poder conferir um profissional da área fazendo um hands-on, enquanto a gente pode participar dando os nossos pitacos. Convidado de hoje, nada mais nada menos que o nosso querido Jefferson, que é organizador do Criciúma Ops, diversos eventos relacionados à área de infra, trabalha com DevOps lá no pessoal de Serasa Consumidor, em Blumenau, e ainda por cima é mentor da LabTrack. Quer dar um oi aí pra galera, Jeff? Opa, boa noite, pessoal, tudo bem? Prazerzão estar aqui, Johnny, obrigado pelo convite, viu? Massa. E o que a gente vai poder ver hoje, Jeff? Cara, então, a gente vai brincar um pouco com Terraform, né? A vida explica pra gente que a gente tem que começar do básico, de fato, mas sendo bem realista no que a gente precisa fazer, né? Se a gente não tem a necessidade, a gente acaba não fazendo. Então eu vou tentar mostrar para vocês o que eu considerei como básico para poder iniciar no Terraform, e isso olhando bastante para o provedor AWS. Daria para poder aplicar para outros cloud providers, mas eu vou olhar para ele nesse dia de hoje. Então, a ideia não é falar sobre DevOps, nem nada do tipo, é Terraform, provisionar recurso na AWS. Legal. Vamos começar então? Bora lá. Vou botar aqui para tua tela. Opa, vamos ver se a Fechou. galera já tá vendo aí. Tá. Show. Pode começar. Beleza. Bom, pessoal, só para me apresentar melhor, boa noite novamente, né? Eu sou um acadêmico de sistema de informação formado há um tempinho. Sou sim um fanboy de Linux e um rockista eclético. Praticava Muay Thai, mas hoje eu sou só um sedentário qualquer. Curto muito, tá? Open source, inovação, tecnologia, essas paradas tudo. Eu gosto muito de conversar sobre isso. E se vocês olham um pouco para as comunidades de Criciúma, vocês vão ver bastante por aí, tá? Hoje eu atuo na Serasa, na área de infraestrutura, e é muito com base nessa experiência que eu vou trazer algumas opiniões para vocês aí. Como eu falei, a gente vai falar muito sobre Terraform, provisionar infraestrutura, do básico e tal. Se tiverem alguma dúvida, vão reportando pro Johnny que ele vai me chamando aqui. Isso aí, pode mandar ali no chat ali que eu vou repassando as perguntas. É isso aí. E assim, talvez algumas pessoas nunca ouviram falar do termo que a gente botou no título, né? A gente falou codificando infra, mas tem um termo muito famoso que é Infra as Code, ou IaaC, enfim. Talvez vocês não saibam muito bem do que isso se trata, mas tem uma referência muito boa de uma renomada página chamada Wikipedia, que diz que infraestrutura como código, no geral, é tipo a gente gerenciar e provisionar os recursos, né, por meio de arquivos de configuração. Eu vou falar hoje de Terraform, mas a gente pode usar outros tipos de ferramentas para poder fazer isso. Desde o CloudFormation, Ansible, Chef, Puppet, sei lá, esses caras também a gente pode começar a escrever infraestrutura como código, tá? Terraform é uma delas, eu acho legal, acho que vocês vão gostar um pouco do que a gente vai falar hoje. Jeff, quando a gente está falando de infraestrutura, tu tá falando de quais elementos da infraestrutura que a gente está trabalhando ali? É todos os elementos? Tá, vamos lá. A gente pode abordar todos. Eu vou abordar poucos hoje, tá? Mas então, por exemplo, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente vê muita coisa orientada a eventos, por exemplo. Então a gente fala de filas, fala de mensagens, sistema de notificação, fala de cache, fala de banco, de muitas coisas. Tudo isso deve, ou pelo menos pode, ser provisionado como código, tá? Hoje eu vou falar todos só aqueles de recursos uma maquineta bonitinhos que a gente tem disponíveis lá na Amazon, a gente pode considerar que todos eles eu posso ter um script que faz todo esse provisionamento e deixa a minha aplicação rodando sem ter que ficar mexendo lá no console, clicando em caixinha e fazendo o negócio na mão. Exatamente. Infraestrutura como código, ela evita que tu use essas páginas interativas, né? E aí qual que é a vantagem, né? Tipo, a gente hoje no universo de desenvolvimento, a gente vê muito versionamento. E, na verdade, hoje não, porque isso é uma realidade há um bom tempo, na verdade. Mas infraestrutura, isso também passa a ser uma realidade muito mais forte quando a gente começa a trabalhar com infra como código, né? Então, o pessoal precisa entender que o que vocês estão provisionando tem que estar versionado também. Vocês têm que ter uma boa flexibilidade para destruir, construir, conforme a necessidade da própria equipe de dev, por exemplo. Então, um pouco Legal. disso vocês já vão sentir durante a talk.
Não sei se o pessoal tá habituado a ver nossos vídeos aqui, nossas talks, mas é bem nesse formato de bate-papo mesmo, tá? A diferença é que no Tracker Pills o Jeff tem uma missão que é conseguir provisionar uma infraestrutura na Amazon utilizando Terraform, mas a gente vai comentando aqui com a galera, e a galera que tiver pergunta também pode perguntar pra gente, que eu vou repassando as perguntas pro Jeff, beleza? Toca no pau. É isso aí. Cara, eu não quero entrar no mérito de DevOps, eu só queria comentar, na verdade, que isso, de certa maneira, está envolvendo a cultura, mas a gente não vai falar disso. Então, se vocês vieram esperando falar sobre DevOps, vocês não vão falar sobre eu vou falar sobre a cultura, vou falar sobre ferramental. A gente fez uma outra talk sobre cultura, sobre isso como carreira, então, se querer dar uma olhada no outro link aí depois. O que eu pretendo falar para vocês hoje, tá? Chave de AWS, então, como que a gente vai autenticar e como a gente vai provisionar as coisas lá. Providers, resources, importação de recursos já existentes e locals, que é um recurso que a gente vai usar no Terraform também. Depois a gente troca uma ideia sobre variáveis, documentação e módulos, que é importante saber como usar, o que é e tal, mas deixa para um pós. Só um minutinho. Tá, pessoal, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver o meu VS Code aí? Tá dando para enxergar de boa? Tira o terminal que eu acho que fica melhor de ler ali. Não sei se para ti é tranquilo tirar o terminal, tu vai precisar dele. Eu vou usar ele depois. Mas, então, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês de cara? A gente pode falar muito sobre conceito, tá? O Terraform, de onde ele veio, etc. Mas vamos sintetizar que o Terraform é uma maneira de tu desenvolver com a linguagem HCL. O HCL, obrigado. Esqueci da minha aguinha aqui. E a voz já ia pedir arrego. Uhum. Então, com HCL, a gente vai começar a escrever a nossa infraestrutura. Quando a gente fala de Terraform, a gente pode conectar em vários cloud providers ou recursos, né? Então, até VMware. A voz tá ficando horrível, né? Peraí. Respira. Temos tempo. Tempo sim. Garganta nem tanto, né? Mas vamos lá. Quando a gente fala de Terraform, a gente pode conectar em vários carinhas. Então, tem um bloco específico. Os arquivos, eles são, como eu falei, são HCL. Todos os arquivos que a gente for falar de Terraform vai ser um .tf da vida. E sempre que a gente for subir um recurso usando essa linguagem, a gente tem que especificar um provider. O que é isso na prática, tá? Para onde que eu vou bater? Que destino eu quero? Como que o Terraform vai ter que interpretar esse meu código, né? Então aqui eu estou dizendo que na prática eu vou fazer um provisionar para a AWS e eu estou dizendo que tudo que eu subir nesse Terraform, tudo que eu for provisionar, vai para a região da Virgínia. Antes de eu entrar nos méritos aqui de baixo, contextualizando vocês um pouco, aqui eu quero subir um bucket, tá? Então, a AWS tem um serviço chamado S3, que basicamente, cara, é um serviço de objetos. Todos os objetos são tratados como os índices e tu consegue armazenar lá coisas para diversas finalidades, desde conteúdo estático até backup, retenção, enfim. Eu quero provisionar isso, depois eu explico para vocês o porquê. Só que, o que acontece? Provisionar o S3 parece simples, se tu for pelo console da AWS, é simples, só que tu manter o histórico do que tu vai fazendo é o que pode se tornar complicado depois. Bucket, eu peguei Bucket porque é um exemplo extremamente prático e fácil de tu fazer, e vocês vão entender o básico já de cara. Mas um ponto que vocês devem estar se questionando é como que eu vou conectar na AWS, né? Como que eu vou criar as coisas lá dentro? Eu não estou no console web. Então a gente trabalha com credenciais de API. Quando vocês criam uma credencial de API na AWS, na prática, vocês criam mais ou menos assim, tá? Lá no console, tem os usuários da galera, e vocês vão ter um ambiente aqui de chaves de segurança. Vocês podem criar aqui, ó, access keys. Quando vocês forem criar uma... Dá para aumentar um pouquinho o teu zoom da tela, ô Jeff? Esqueci.
Aí, bom assim? fechou. Tá ótimo. Quando vocês criarem uma Access Key, vocês vão receber um ID e uma Secret. Na prática, é como se fosse um usuário e senha. Esse cara, ele pode expirar, ser desativado, enfim, mas é com isso que a gente vai configurar no nosso terminal para poder autenticar na AWS. E já aproveitando esse gancho de autenticação, é bom reforçar que até o meu bruxo Alan, que trabalha lá com a gente, um cara fanático por segurança, falou assim, ó, Jeff, tu tem que falar de MFA. E eu falei, eu vou falar de MFA. Então, o que é importante eu falar nesse sentido, tá? Sempre quando a gente tem um usuário, seja autenticação via web ou via CLI, é muito importante que a gente tenha uma autenticação de segundo fator. Eu configurei aqui, tá? Eu baixei um programinha que eu sei que isso consegue configurar uma credencial como MFA. Eu configurei aqui antes, mas basicamente sempre que eu for usar essa minha conta, sempre que eu for autenticar na AWS, vai pedir o meu token e eu vou ter que inserir. Óbvio que tem aquele cachezinho, um tempinho que eu posso usar sem botar o token, mas só para vocês terem uma noção, tá? Outro ponto sobre a autenticação... Isso também funciona em cima de chaves de autenticação de aplicação? Achei que token era só para quando a gente vai fazer o login manual ali da nossa conta. Não, tu poderia botar para fins de aplicação, sim. Eu recomendo mais que o login da tua aplicação, se tu for provisionar tudo na AWS, né? Uhum. Mas eu recomendo que seja por assumir uma chave e a AWS te entrega essa chave dinamicamente. Então, a tua aplicação pede para a AWS uma credencial, a AWS te entrega, essa credencial é renovada sozinha por baixo dos panos. Eu não recomendo que tu crie uma, especifique e deixe ela salve, por exemplo, em variável, entendeu? Uhum. Mas, sim, atenderia. Legal. Um ponto importante aí, então. Credencial de API, seja por console web, com MFA. Outro ponto de autenticação no console que eu vou levar como boa prática, uma outra dica que o time entregou para nós, é o seguinte. Tem uma ferramenta muito legal chamada AWS Vault. O que esse cara faz, tá? Quando vocês... Isso aqui é um projetinho, só para vocês terem uma noção. Quando vocês criam uma chave de API, vocês configuram num arquivo, que eu até mostrei aqui no Visual Code. Por exemplo, pode ser um .aws credentials, enfim. E esse arquivo ele ficaria exposto. Então, qualquer um com acesso ao arquivo poderia saber qual que é a chave. O usuário achar a senha. Não é legal isso, né? Nem um pouco. Não, mais porque tu quer, então... tu quer colocar esse código provavelmente no repositório, né? Sim, exatamente. Essa é uma configuração do teu usuário, então, nem ferrando que tem que ficar junto do projeto, longe disso. Uhum. Mas cada usuário vai ter sua credencial e tu, como usuário, vai ter que configurar em algum lugar. O legal da AWS Vault é que ele cria, por exemplo, no Mac ele cria um keychain, ou em Linux ele usa outra base de credencial e ele deixa essa tua chave criptografada. E ele vincula esse teu perfil, essa chave, com o perfil do AWS CLI, que é o que a gente usa para poder autenticar na AWS. Então, o que acontece? Sempre que eu for querer conectar na AWS, eu vou chamar esse utilitário, eu vou dizer qual perfil que eu quero usar, ele vai pegar a chave que eu configurei, e aí ele vai conseguir bater na AWS. Então, só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, deixei configurado o Tracker Pills. Então, eu tenho um perfil no Vault com senhas que eu criei ali, e essa minha credencial, ela vai criar uma sessão com a AWS e com MFA habilitado. Só para vocês se situarem. Ah, Jeff, uma frescura. Não gosto de MFA. Não quero usar a AWS Vault. Tá bom. Pode configurar aqui, arquivo de credenciais, e dizer qual perfil do AWS CLI tu quer usar. Funciona. Sem problema, beleza? Uhum. É mais um disclaimer do que eu aprendi e recebi de sugestão
de práticas de segurança, que eu extremamente recomendo para geral, tá? Com muito cuidado com isso, porque é uma boa vulnerabilidade. Mas vamos lá. Agora que a gente já entendeu como que a gente vai conseguir bater na AWS, autenticar lá, vamos entrar mais a fundo no que a gente quer provisionar. Como que nós poderíamos fazer para provisionar um bucket? Um pouco dentro do conceito de Terraform, tá? Nós temos o bloco provider, que a gente já conversou, e a gente tem um bloco chamado resource. O bloco chamado resource basicamente é o seguinte: eu tenho vários recursos que eu posso provisionar na AWS. Tenho EC2, RDS, CloudFront, SQS, SNS, sei lá, muita coisa. E cada recurso ou cada característica de um recurso pode ser um resource para o Terraform. Então, por exemplo, nesse caso, eu estou querendo dizer para o Terraform o seguinte: cara, eu quero criar um recurso AWS S3 Bucket. E esse meu recurso, eu quero chamar ele, nesse meu código, de main. Então, por exemplo, isso aqui é o que eu quero provisionar, isso aqui é como eu estou chamando ele dentro do Terraform, tá? Então, beleza. Simples assim. Resource, dizendo que eu quero criar alguma coisa, coisa e qual nome. Basicamente isso. Ô, e Jeff, aqui dentro... Oi. Com relação aos resources ali, claro, para deixar até mais fácil, a gente conseguir cumprir o nosso tempo aqui, a gente tinha combinado deixar tudo específico da AWS. Mas teria uma forma, por exemplo, de eu criar o mesmo arquivo Terraform com 2, 3 providers diferentes, chamando os recursos equivalentes? Seria uma possibilidade? Sim. Tipo, tu consegue fazer. Eu não vou falar agora sobre variáveis, workspaces e nem módulos. Mas tu poderia, por exemplo, reaproveitar um código de Terraform e conforme um parâmetro que tu utilizar, tu usar específicos arquivos ou blocos de código. Daria para fazer. Tipo, tu consegue aproveitar muita coisa. Eu não tive experiência ainda de multi-cloud no Terraform, tá? Mas dá para fazer bastante coisinha assim. Não, tranquilo. Quando eu falo do Resource Bucket, eu tenho alguns parâmetros que eu posso passar. Eu ia deixar a documentação para o final, mas acho que faz sentido eu já falar agora, tá? Então, aqui o provider, que eu falei mais ou menos para vocês. E quando eu falo de S3, eu tenho aqui o S3 Bucket. A documentação eu vou entrar mais a fundo depois, mas... Esse aí é do Resource do Terraform, né? Isso, a documentação da HashiCorp mesmo. Quer aumentar um pouco a fonte ali? Vamos lá. Depois, galera, esse vídeo está acontecendo ao vivo, para vocês poderem participar e tirar suas dúvidas, tá? Mas amanhã ele vai estar no nosso canal de forma gravada, com todos esses links aí que o Jeff está utilizando aqui no nosso talk. Ele também vai estar colocando lá na descrição do vídeo, então não se preocupem, tá? É isso aí. Então, assim, ó, eu tenho um recurso chamado S3 Bucket, né? Eu posso passar vários parâmetros para ele. No geral, eu não posso ser tão grosseiro em falar tudo que vocês podem configurar pelo console, vocês podem configurar por aqui. Por que eu não posso dizer isso, tá? Às vezes saiu semana passada uma funcionalidade nova no S3, que é um checkbox que tu marca. Às vezes essa opção não está implementada em um Terraform. Então, mas no geral, eu tive uma ou duas situações eventuais de que eu não conseguia configurar via Terraform. Mas por aqui, por exemplo, eu posso dizer as políticas, as CLs, quais tags eu quero utilizar, né? Enfim, várias coisas de características do bucket. Eu não falei antes, mas, pessoal, eu estou prevendo que vocês tenham domínio, ou pelo menos noção, do conceito de cloud, e também estejam mais ou menos situados com o universo de AWS. Se alguém tiver alguma dúvida nesse aspecto, manda ali no chat que a gente já vai respondendo, tá? Mas, bom, eu tenho todos os parâmetros aqui. Ele diz aqui alguns parâmetros que para mim vão ser opcionais, outros obrigatórios, tá? Também. Mas eu considerei como mandatório eu dizer qual o nome do bucket eu quero criar. Eu estou criando aqui um bucket chamado LabTrack Dev, porque daqui nada vai ser produtivo, nem ferrando, porque é só teste. O projeto é o Tracker Pills, e eu estou chamando ele de TF State. Você já vai entender o porquê. Então, quando eu entrar nessa pastinha aqui, tá, eu vou ter o arquivo main.tf, e a primeira coisa que vocês têm que fazer
quando vocês for querer rodar um Terraform, é iniciar ele. Então, eu falei que eu vou ter que rodar o AWS Vault. Então, manda executar o meu perfil Tracker Pills. E depois dos 2 hífens, basicamente assim, tá? Quando eu faço AWS exec algum perfil, ele pega aquela credencial e joga para a seção, digamos assim, é como se fosse uma variável no comando que vem a seguir, né? Então, ele leva aquela credencial para o comando. Então eu vou rodar um Terraform init. Aqui eu já iniciei, porque pode demorar um pouco para poder baixar os módulos, mas basicamente o que acontece? Quando eu dou Terraform init, ele vai criar essa pastinha oculta, onde dentro vai ter todas as informações de plugins e dependências que esse meu projeto tem. Nesse caso, eu tenho poucas dependências, né? Basicamente seria só o resource do bucket e providers, enfim. E tu não consegue aplicar um Terraform sem dar o init nele antes, tá? Então, agora que eu iniciei o meu projeto, eu posso aplicar ele. Então, para aplicar Terraform Apply, ele vai ler todo esse arquivo HCL e vai me dizer o que ele pode fazer com isso, tá? Só para vocês verem também, aqui na AWS, na parte de buckets da AWS, eu não tenho nada existente, tá limpo ainda. Opa. Deixa eu fazer um site aqui de paradinhas. E agora? E quando eu mandar o apply, ele vai analisar e vai me dizer o que ele precisa fazer. Como é que funciona essa parte, tá? Que é bem legal a gente entender. Aqui. Ele está me dizendo que tem algumas ações que ele quer fazer. No geral, criar alguma coisa. O que ele quer criar? Ele está dizendo que ele vai criar um recurso chamado o recurso S3. Esse recurso, para dentro do código, ele é identificado como main. Esse não é o nome do bucket. O nome do bucket eu passei como parâmetro. E aqui eu tenho várias flags que eu poderia passar. Esses non after apply é porque são coisas que a AWS vai criar para mim, depois eu me dizer. Mas basicamente está dizendo tudo aqui, ó, maisinho, quer dizer que ele vai criar tudo isso, vai configurar tudo isso. Se eu acho que está tudo bem, eu vou dar um yes e vou esperar. Nesse momento, ele vai pegar todas essas especificações e vai começar a criar lá na AWS. Eu não preciso dizer que o usuário que está autenticando tem que ter permissão nesses recursos da AWS. Então, nesse caso, eu criei um usuário com uma permissão um pouco mais abrangente, não recomendo também, mas vocês podem segmentar, por exemplo, um usuário do desenvolvedor, ele pode aplicar os Terraforms, mas, sei lá, só para criar SQS. Beleza, show de bola, daria para fazer. Tá? Então, aqui ele disse que ele adicionou um recurso na AWS, não teve nenhuma modificação e nem destruição. Eu vou dar um refresh aqui, aí meu bucket já está aparecendo na AWS. Eu não tenho nada dentro dele, óbvio, a gente vai usar ele daqui a pouco já para falar umas coisas bem mais legais, mas o que acontece que é importante vocês saberem também. Quando tu aplica um Terraform, tu cria um recurso na AWS, ele cria um estado. O que é esse estado na prática? O que eu apliquei na última execução lá na AWS? Ele vai deixar um arquivo chamado tfstate, que é esse aqui. Deixa eu minimizar o terminal de novo. Ele vai deixar esse arquivinho aqui, onde vai ter tudo o que ele executou, tá? Então, se eu modificar o nome, por exemplo, do meu bucket para AAA, salvar o arquivo e mandar rodar um apply de novo, pra vocês verem também a questão de modificação, ele vai comparar o que eu estou executando agora com o estado que eu tenho. Ele vai ver a diferença disso e vai falar, olha, cara, segundo o que tu tinha, tu modificou o nome. E aí ele vai me dar sugestões, olha, se tu quer aplicar isso, dá um sim. Deixa eu carregar aqui que eu já vou mostrar para vocês. Mas por que eu falei isso, tá? É muito importante vocês ter muito carinho com esse tfstate. Cara, é nele onde está o coração da tua execução, né? Então, é com base nele que tu vai ter o histórico. Só que, o que é importante a gente repensar também sobre ele, né? Ele não é um arquivo que tu precisa ficar versionando nem nada assim, só que percebam que eu deixei ele localmente, né?
Então, por exemplo, se eu pegar esse mesmo repositório, clonar em outro lugar, a pessoa não vai ter esse estado remoto. Então a gente vai ter uma dica bem boa para poder resolver esse possível problema. Mas aqui para vocês verem, ó, ele falou que ele tem algumas ações de criação e destruição. Ele está me dizendo aqui, ó, que o nome do bucket ele muda disso para isso. Essa alteração de nome força a recriação do recurso. Algumas configurações não vão forçar a recriar, mas essa em específica forçaria. Eu vou dizer que eu não quero, porque era só para exemplificar para vocês. Vou voltar aqui como estava antes. Mas, além do TF-state ser muito importante, tem outra coisa que é muito importante para quem está querendo começar a botar coisa no Terraform, que é importar o que já tem na AWS. Cara, isso é muito importante, porque assim, vamos lá, eu tenho uma instância EC2 que já está provisionada, já está criada. Se eu configurar o Terraform, eu não tenho o estado ainda. Então, ele vai fazer o comparativo do código com o estado que está vazio e vai falar, eu quero criar essa instância. Só que a instância já existe. Então, ele vai criar duas, entendeu? Ou, dependendo do recurso, ele vai conflitar, vai dizer que não pode criar alguma coisa com o mesmo nome. Sim, o S3, por exemplo, eu não posso ter 2 buckets com o mesmo nome, isso de forma global dentro da AWS, né? Exatamente. Então, o que a gente vai considerar, tá? Esse TF-state, vamos supor que eu perdi ele. Então, vou mover esse TF-state para alguma coisa qualquer. Se eu der um apply aqui agora, ele vai criar outro TF-state e ele vai dizer que ele quer adicionar o bucket de novo, ó. Só que eu já tenho o bucket. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, só para mostrar para vocês mesmo, tá? A gente vai importar o bucket que já existe na AWS para um estado do Terraform. Então, por exemplo, esse bucket aqui, como ele já existe, ele tem esse nome. Ah, e até uma dica, tá? Na documentação aqui do Terraform, lá embaixo, a gente tem as instruções de como importar recurso. Isso varia conforme o recurso, tá? Então, por exemplo, o bucket, aqui, ó, o bucket é só eu passar Terraform import, dizer qual recurso que eu quero importar e o nome do recurso. Só. Vai ter aplicação que tem que passar o RN, o URL, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Então, eu quero rodar aqui. E para caso, por exemplo, que eu estou importando um recurso que ele ainda não existe, vai dar um erro daí? Sim. Aí ele vai dizer que ele não teve a referência para poder importar. Tá. Então, Terraform import. O que eu quero importar? Eu quero importar o meu research AWS S3 bucket com o nome main, certo? E esse cara, esse meu research que eu estou querendo criar, ele faz referência a esse bucket que já está provisionado. Então eu vou mandar dar um import. Isso eu não lembro se demora um pouquinho ou não. Eu não calculei a última vez que eu dei import, quanto tempo demorou, mas acho que não é muito. Enquanto então, vai importando ali, agradecer a nossa galera que tá aí presente. O Diego lá de Blumenau, falando que a infra como código é o estado da arte de documentação de TI, aquela que ninguém quer fazer. Parabéns pela live, Johnny e Jeff. Valeu, Diego, brigadão. O Matias, que deu um oi aqui para nós. O Fabiano, que falou que, inclusive, melhor ainda, você pode colocar o código em um processo de pipeline, realmente, né? Quando a gente coloca num processo de pipeline ali, a gente consegue distribuir como se fosse um código, né? Você está distribuindo a sua infraestrutura, né? A montar essa infraestrutura. Isso é muito legal também. Vinícius Cardoso, saudade do Vinícius aí, ô Jeff? Tá aí também prestigiando nossa live. Grande Vini. E os demais aí, que agora já matei tempo suficiente para subir ali o negócio. Vai nessa, Jeff. Show. Cara, assim, ó, então vamos lá. Ele importou aqui. Então, eu rodando o Terraform Apply de novo, ele vai me dizer que ele quer fazer alguma modificação. Essas modificações é referente a ACL e o Force Destroy. Ele está querendo incluir isso, na verdade, né? Na importação que eu fiz, esses são parâmetros que não vieram, mas o que a gente faz nesses casos, tá? Vocês percebam que ele não vai querer recriar o bucket, ou vai gerar algum conflito. Então, nessas situações onde tu já importou e tens algumas diferenças,
que é legal? Tu aplica, nesse caso que é adicionar, ou tu força com que esse parâmetro seja condizente com o que está lá na AWS, tá? Mas só para vocês terem uma noção e reforçar que, cara, não tenho nada de Terraform, beleza? Não tem como provisionar desde o início, importa o que já existe, dá para fazer também. Isso pode ser algo complexo, tá? Dependendo a tua estrutura de Terraform. Mas é uma possibilidade, né? Tipo, comecei errado, já tem uma infra legada, se é que dá para deixar assim, né? Dá para dizer isso. Eu consigo também agora começar a usar Terraform sem ter que abandonar aquela infra que eu já tenho, importando ela nas minhas configurações e seguir dali para frente, né? Exatamente isso, Júnior. Perfeito. Show. E, cara, vamos lá. Agora que a gente falou um pouco sobre provisionar recurso e tal, eu não vou mais falar de resource e nem de local e nem de provider. Vamos falar sobre alguns outros detalhes legais. Quando a gente falou que o estado, né, do Terraform... Só baixa o meu terminal ali, porque tá cortando o teu código. Tá. Acho que fica mais legal. Aqui. Aí. Quando a gente falou que o estado do Terraform estava de maneira local, não é tão legal. A gente leva como prática o quê? Sempre quando eu aplicar um Terraform, esse meu estado, ele tem que estar em um outro local, um local remoto, acessível para todo mundo que vai fazer uso desse mesmo infra como código, para que o comparativo sempre seja real. Então, eu aplicar um Terraform agora e o meu colega aplicar daqui 5 minutos, a gente tem que olhar para o mesmo lugar, né? Para evitar problemas na hora de aplicar. Então, uma prática que dá para a gente fazer aqui no Terraform é utilizar o back-end, que seria essa estrutura de estados, apontando para um bucket S3. Por que eu comecei provisionando o bucket S3, então? Para que ele receba todos os meus estados remotos. Então, nesse segundo exemplo, a gente vai criar uma instância C2, tá? Uma máquina. A ideia é que ela seja um serviço web. E a gente vai falar daqui a pouco, mas eu quero com que os estados desse meu Terraform estejam lá naquele bucket. Então, eu estou dizendo que eu quero, nesse bucket da LabTrack, eu quero salvar esse estado. E aqui eu botei dessa maneira para que vocês comecem a ter uma noção também de estrutura, tá? Normalmente a galera começa a organizar por zona de disponibilidade, produto, ambiente, rede, enfim, subpastas que caracterizem esse teu projeto. Então, eu estou dizendo que esse meu estado remoto vai ficar nessa pastinha aqui, e o arquivo que ele vai salvar vai ser um terraform.tfstate, beleza? Na zona... E essa pasta vai ficar local em cada uma das máquinas, mas todas as máquinas vão ter um local, vamos dizer assim, padrão, para que todos enxerguem o mesmo estado. Não. Quando eu configurar isso aqui, aquele meu arquivo tfstate que eu criei localmente aqui, ó, ele não vai mais existir. Ele vai criar direto no bucket. Localmente, eu só vou ter essa pasta .terraform, que é a pasta que ele cria quando eu dou terraform init. Só isso. Legal. Tá? Então, beleza. Considerando que a gente entendeu que todas as especificações do meu Terraform vão estar num bucket S3, é um problema a menos para a gente se preocupar agora, né? Eu já executei aqui o Terraform init, tá? Então, daqui a pouco a gente só vai aplicar. Aqui eu começo a falar também sobre outro bloco chamado locals. Eu poderia falar primeiro sobre variáveis, que seria muito legal também, mas eu resolvi falar sobre locals. Locals, o que é legal dele, tá? A gente pode especificar várias variáveis, então uma variável do tipo string, enfim, e isso é uma coisa que a gente vê em vários locais, em várias linguagens, né? É super normal. Só que eu quis falar do locals porque ele é uma espécie de variável, só que essa variável, tu nomeia ela, atribui um valor, só que esse valor ele pode ter diversas condições, mas principalmente ele é um valor que tu vai utilizar dentro desse projeto aqui, dentro desse Terraform. Então, por exemplo, aqui eu estou querendo dizer que tudo daqui para baixo, se eu querer ler uma variável, um valor local, não vou dizer que é uma variável, vou dizer que é um valor local, chamado time, ele vai responder para a LabTrack, produto, tracker pills, e assim vai. E aqui eu poderia botar condições, então, tipo assim, ó, se o ambiente
por exemplo, se o local.ambiente for igual a PRD, que é ambiente produtivo, eu vou botar o nome da aplicação como web server-PRD. Se não, vai ser isso aí para mim, que sou programador, é tranquilo. Nós estamos realmente atribuindo um valor a uma variável. Só que me intriga essa questão do local. Significa que eu também posso ter variáveis globals? Sim e não. É porque assim, ó, a variável, tu pode definir ela, então, por exemplo, e receber por parâmetro. Então, que eu deixei para falar sobre variável no final justamente pela questão dos módulos, tranquilo, que é onde eu vejo que ela final, tem então. mas é que eu vejo que lá ela tem um apego bem grande. Mas essa variável é como se fosse uma variável global de fato. Mas por que eu não posso considerar como global? Na verdade, ela é de leitura, tu pode ler ela em qualquer um desses blocos, tá? Qualquer bloco do Terraform. Só que ela vai ser considerada dentro desse projeto aqui, desse Terraform init que eu rodei, digamos assim, tá? Mas, enfim, tu pode e aqui tu consegue trabalhar com vários critérios para que esse valor da variável local seja dinâmico. No caso de variáveis tradicionais, tu tens a tipificação, né? Então, por exemplo, tu cria uma variável do tipo mapa, string, booleana, enfim. E aí ela tem é bem característico o valor dela. Aqui tu pode brincar bastante. Poderia usar a variável aqui? Poderia, mas eu quis falar de locals primeiro. Tá. Só para diminuir código, então, eu falei que o time é LabTrack e etc. Eu vou usar ali embaixo, vocês já vão ver. Tem um outro recurso do Terraform que se chama Data. O que esse cara faz, basicamente? Outra parada muito legal e que vale muito a pena a gente também saber que existe e usar com muito carinho. O Data basicamente é o seguinte, tá? Tu consegue tratar um conteúdo, ler um conteúdo, ele gera uma saída para ti, normalmente batendo em algum arquivo, algum arquivo JSON que tu tens ou alguma coisa assim, que tu queira gerar uma saída, uma informação que tu estás extraindo de algum lugar, ou também, no caso aqui do Terraform, tu pode gerar uma saída com base em um recurso que existe na AWS. Então, aqui, nesse exemplo prático, ele analisa todas as EMIs que tem lá na AWS, então todas as imagens de EC2 que eu tenho. É semelhante àquela questão do resources, né? O que eu quero ver e qual o nome desse recurso dentro do meu Terraform. Então, eu estou procurando AMIs e eu vou chamar essa saída de Ubuntu, digamos assim. Eu vou definir aqui que eu estou fazendo uma pesquisa que eu quero a imagem mais recente, com alguns filtros. O nome tem que ser isso aqui, tem que seguir esse padrão. Eu estou querendo rodar essa minha instância com a versão do Ubuntu 18.4. Quero que essa minha imagem seja com uma virtualização do tipo HVM. E eu quero que quem publicou essa imagem lá na AWS seja a própria Canonical. Então, aqui é o ID dela. Na prática, o que vai acontecer? Quando o meu Terraform for ler a saída disso aqui, ele vai trazer o código da AMI. E esse código da AMI eu vou usar aqui embaixo. Tá? Então, aqui eu estou criando igual lá no S3, estou criando um recurso do tipo da minha instância, e essa instância eu vou chamar de web. Para dizer qual imagem que essa minha instância tem que rodar, esse meu EC2, eu estou pegando a saída desse cara. Então, eu estou dizendo que eu quero que tu pegue do recurso que é do tipo data. Que é o meu carinha declarado ali em cima, tá? Isso. A data chamada, o recurso. O AWS AMI. Isso, chamado Ubuntu. E eu quero que tu pegue desse cara, porque ele retorna uma espécie de mapa. Eu quero que tu pegue o valor de ID. Por que eu estou falando isso, tá? Mostrar aqui também na documentação para já ficar mais claro. Mapa, para quem não lembra o que é aquele cara chave e valor, né? Então a chave é o ID e o valor é o que está dentro do ID, vamos dizer assim. Exatamente. Então, aqui na AWS, ó, vocês vão ver que tem dois tipos de documentações, tá? Resources e Data Sources. Então, os Data Sources, eles podem ter alguns tipos abstratos e de tratamento interno e outros que batem na AWS, como eu falei. A AWS AMI é um. Se eu entrar aqui nele, aqui embaixo, ele vai ter
partezinha de sports. Os atributos que são referenciados. Quando eu fazer aquele data, ele vai me jogar esses valores aqui que eu posso pegar, tá? Então, aqui no caso, eu estou pegando o valor de ID. Pego o ID dessa imagem e boto como configuração de ID. E aqui eu continuo passando os parâmetros normal, tá? Então, eu estou dizendo que eu quero uma instância pequena, a menor de todas porque eu sou mão de vaca. Eu já criei previamente um par de chaves para Tracker Pills. E eu estou atribuindo algumas tags aqui nessa instância também. Então, que é as mesmas tags que eu já declarei no meu locals ali. Isso. Eu estou passando como valor esse locals para facilitar. Ah, mas aqui eu usei só uma vez. Beleza, depois a gente vai usar mais e vai fazer mais sentido usar o local, né? Aqui eu já botei rodar, então, com a Eu já imaginei umas 50 configurações ali, né, cara? Porque, beleza, criou a instância, mas e aí? E o SQS? E o banco de dados provisionado? Eu vou ter que repetir tudo de novo ali, aqueles labels. Assim já ficou mais visível que realmente coisas redundantes eu posso ficar gerando de forma de variável. Faz todo sentido. Exatamente. Bem isso aí, Johnny. Perfeito. Coisa de dev, né? Isso é coisa de dev, cara. Vocês estão entrando no nosso mundo total. Então, aqui a gente provisionou a instância. Ele já criou aqui para nós, já está disponível. E ele, agora que a instância respondeu o rei de tudo, ele mostrou aqui para mim. Tem uma outra brincadeira que vocês estão vendo aqui, ó, que ele está mostrando já o código da instância, o ID dela e o IP público. Tem uma outra parada que a gente pode fazer. Esse é o caso, o retorno, aquele retorno de chave-valor que tu comentou do bloco, que o bloco data me retornou, esse é o retorno que esse bloco ali de provisionamento está me retornando. Então significa que daquele retorno eu ainda posso usar em outro lugar. Então, o research também me gera uma saída exportada, né? Alguns valores que a AWS, que o Terraform vai me informar. Esses outputs, eles podem estar no mesmo arquivo, a gente prefere dividir para ficar mais fácil de ver. Mas basicamente eu tenho um output do tipo instância ID e public IP. Ele pega daquele meu resource, chamado web, os valores public IP e ID. Então, o que é legal, tá? Ele vai cuspir na tela esse valor, e depois eu consigo usar ele, porque esse valor vai estar salvo no meu estado remoto. Já vamos falar disso. Mas deixa eu conectar aqui na... Conectar aqui na instância, para a gente poder dar uma olhada nela. E aqui eu vou ter o Ubuntu rodando normal. O que eu quero propor para vocês agora, que é onde a brincadeira vai ficar um pouco mais rápida, mas pode fazer mais sentido. Eu não tenho nenhuma colinha. Estou considerando o seguinte, tá? Vocês já passaram na vida a necessidade de subir um servidor, as coisas nesse servidor. Já passou por isso, Johnny? Quase todo dia. Tá. Então, é o seguinte. Eu conectei na minha instância, eu quero configurar as coisas que vai ser padrão para ela. Então, nessa minha situação exemplo, eu estou dizendo que eu quero instalar o Docker, e eu vou configurar aqui uma brincadeirinha, que eu quero dizer que sempre quando a minha aplicação for iniciar, sempre quando o meu servidor for iniciar, eu quero que ele rode esse script customizado aqui, que eu vou botar, Custom Startup, e eu vou configurar ele. Então, eu vou pegar essa colinha aqui também, e vou rodar. Basicamente, aqui eu estou escrevendo um arquivo, tá? Jogando para esse caminho. Esse arquivo é só uma maneira do Linux poder entender em quais run levels ele tem esse script. Estou dando as permissões e ativando o serviço, tá? Então, vamos lá. Eu vou criar uma instância com base nessas características que eu já configurei. Então, arquivo de inicialização e Docker pré-instalado. Vocês podem fazer um monte de coisa, tá? Botar agente de segurança, monitoramento, enfim. E tudo agora, que a gente faz no consolezão lá, dá para fazer também numa instância, né? Só que em vez de um humano fazendo, vai ser um script. Isso, exatamente. Aqui, qual que vai ser a brincadeira? Como eu já instalei o Docker,
todos os serviços que eu querer criar depois, eu quero já subir o meu EC2 com o Docker instalado. Galera, é claro que já existem imagens na AWS com Docker instalado, né? Pode ter muitas variações. É só para exemplificar, tá? Eu criei um terceiro Terraform aqui, que qual que é o objetivo dele, tá? Basicamente, eu vou pegar essa instância que eu acabei de provisionar e vou criar uma imagem a partir dela. Então, eu vou dizer aqui, criar as variáveis locais. Eu disse o nome dessa minha imagem. E aqui a gente faz uma brincadeira diferente. Source ID, Source Instance ID, qual o código da instância que eu quero usar como base para criar a imagem. E aqui a gente tem um outro arquivo que a gente começou a segmentar, que é o backend.tf. Nesse backend eu tenho as configurações de provider, onde está salvo o meu estado remoto, então o estado da minha AMI vai estar no bucket também. Só que eu tenho aqui um outro data, e esse data é um pouquinho diferente, tá? Ele tem por objetivo analisar um estado remoto, esse estado remoto está em S3, e ele tem vínculo com esse estado aqui, ó. Esse estado aqui é aquele que a gente criou agora subindo a instância anteriormente, tá? Então, basicamente, ele vai pegar, vai bater nesse estado e ele vai ter acesso a tudo que eu configurei como output lá antes. Então, inclusive o external IP lá. Isso, public IP e o instance ID. E como eu botei esses outputs como públicos, eu vou passar isso como parâmetro aqui na hora de criar uma imagem dessa minha instância, tá? Por que isso é legal? Eu destruí aquela instância e criei uma nova. Quando eu for aplicar isso aqui, ele não vai esperar que eu informe o código dela. Ele vai lá no S3, vai olhar qual o código da instância que está provisionada e vai aplicar aqui. Beleza? Então vamos aplicar aqui também. Esse demora um pouquinho mais, demora até 2 minutinhos para poder provisionar tudo, tá? Mas eu acho que faz sentido para vocês. É uma meia horinha, 2 horinhas. Enquanto vai provisionando ali, então, e tu descansa um pouquinho a tua voz aí, deixa eu agradecer a galera que está presente aí na nossa talk, desde o início agora, então, o Ian, que estava aí desde o início, o Giovan, também que está desde o início, o Jonathan, né, que também estava aí desde o início, o Marcelo, lá de Tubarão, o Diego Antunes, Felipe Tristão, o Fabiano Norato, o Ronaldo Sampaio, Felipe da Rosa, o Jonathan Henrique Medeiros, que eu já falei dele também. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Gabriel Madri, Vinícius Cardoso, Leonardo Carmo, deixa eu ver, Matias Beber, o Diego, nosso Diegão, o Deni também está direto aí vendo os Tracker Talks, agora também podendo prestigiar o nosso Tracker Pills. E o Jonathan também falou, né, nada como sair do Fusca e entrar de novo, né? Aquele nosso probleminha que a gente teve ali da conexão. Exatamente. Show de bola. Muito bom. Lembrando que o Tracker Pills é mais um programa que a gente está fazendo da LabTrack dentro do nosso canal do YouTube. Então, se você se interessou por esse conteúdo, nós vamos ter outros conteúdos. Tem uma galerinha falando lá, isso aqui é infra, não é código. É código e infra, né? Mas a gente também vai ter outros Tracker Pills voltados mais à galera de código também. A gente quer colocar diversos Tracker Pills, diversas práticas que a gente faz no cotidiano aí no mercado, tá? Coisinhas pontuais, né? Como o próprio nome diz, Tracker Pills é o pílulas de conhecimento em doses homeopáticas e sem contraindicação, certo? Então se inscreve aqui no nosso canal, tá? Fique à vontade para se inscrever ali no nosso canal, habilita o sininho, que muito em breve a gente vai ter um outro Tracker Pills. E para quem também quiser assistir todo o conteúdo que a gente já tem, todos os vídeos estão postados ali no nosso canal do YouTube, pode se inscrever, pode assistir, pode compartilhar, que tem bastante conteúdo legal ali, como a talk do Jeff falando também sobre cultura DevOps e as oportunidades de carreira nesse meio. Show! Como é que tá ali? Tá quase acabando já, 2 minutinhos e 10 deve acabar. Mas assim, tem uma galera aí do trabalho também, que já trabalhou comigo, que trabalha atualmente. O Honorato ali, cara, ele que foi o meu mentor, ele falou assim, ó, cara, quando falar de módulos de Terraform, mano, putz, o negócio é muito louco. Aí a gente começava a ler aqueles módulos de comunidade, assim,
extremamente complexo, cheio de condições e arquivos referenciados, submódulos. Nossa, aí começa a bugar nossa mente. Só tô louco assim por causa dele, com certeza. Massa. Mas eu acho que é tudo assim, né, Jeff? A gente está começando no universo, às vezes é como você começar a programar e te entregarem um sistema pronto na mão. Se você tentar entender o todo, é bem provável que você vai morrer louco, né? Agora, se você começar a pegar as partezinhas, tentar entender essas partes e fazer com que essas partes sejam, vamos dizer assim, você conseguir entender essas pequenas partes, aí daqui a pouco todo começa a fazer mais sentido para você, né? É isso aí mesmo, Johnny. Bom, e cara, aqui ó, a imagem já foi provisionada, tá? O AMI já tá aparecendo aqui, tá dizendo que tá com status de disponível. E aqui também já me mostrou o ID dela. Obviamente eu também criei um output dizendo qual o ID dessa imagem que a gente provisionou, tá? Então na prática pensa que é como se fosse um snapshot, né? É igual a gente fazia lá nas antigas, a gente tirou uma imagenzinha do HD. Então, agora nesse exemplo 4, que eu estou querendo mostrar para vocês um pouquinho mais de diferente. Então, eu segmentei agora o back-end separado, mas eu estou usando o mesmo back-end do exemplo 2 ali, de quando a gente subiu a instância, tá? Então, a minha ideia é realmente modificar aquela instância que a gente usou como base. Só que agora eu uso com um data para descobrir qual que é a minha imagem padrão. Então, eu estou pegando esse meu estado da AMI que a gente acabou de provisionar. E quando eu for configurar aqui o meu EC2, né, também estou provisionando minha instância, do tipo T2 Nano. Quando eu for provisionar esse cara, eu vou dizer que a AMI dele está nesse estado do Terraform aqui, beleza? O que eu vou brincar de diferente aqui com vocês, tá? Que é a sacada. Na AWS também tem uma coisa chamada User Data. Basicamente é o seguinte, tá? Tu configura o que tu queres aplicar de diferente nessa instância. Então, às vezes, uma instância, ela é idêntica, é a mesma imagem para vários produtos, ou várias finalidades. Só que muda um detalhezinho ou outro no start da aplicação, né? Então, esse meu EC2 aqui usa a mesma imagem, mas ele inicia uma aplicação. A instância 2 inicia outra. Então, na AWS tu tens como passar esse user data, que são especificações desse nó. E aí, a nossa ideia aqui é brincar com o seguinte, tá? A gente criou aqui um user data, que na prática, quando ele vai subir o meu EC2, ele vai fazer uma escrita em um arquivo. Ele vai pegar esse arquivo, custom startup, ele vai definir algumas permissões dele, né, para que o proprietário possa fazer tudo, e grupo e outros possa só ler e executar. Vou deixar o proprietário como root, e nesse arquivo eu escrevo as mesmas coisas que estavam antes lá, só que aqui embaixo eu botei uma brincadeirinha, né? Primeiro para ele dar uma esperadinha aí para poder rodar o Docker, e depois ele roda aqui uma imagem do Grafana, tá? Então ele vai subir um container do Grafana. O Grafana é uma ferramenta para monitoramento, tá? Mas não precisamos entrar fundo nele. Mas, enfim, ele vai subir uma aplicação. Só que essa aplicação, só para reforçar, a gente não configurou na imagem. A gente configurou o arquivo, disse que no startup do sistema operacional ele vai rodar esse custom startup, só que a gente não definiu o que tinha dentro dele. Agora a gente está dizendo, vai ter uma imagem do Grafana, beleza? Então, nesse Terraform 4, a gente vai aplicar ele também. Aquela senha ali, eu esqueci de falar para vocês, é a senha do MFA, ele pediu, vamos botar, vamos respeitar. Aquela senha ali, quando vocês configuram a AWS Vault pela primeira vez, ele pede uma senha mestre, tá? Então, sempre que vocês querem executar o AWS Vault, ele vai te pedir essa senha. Não esqueçam, por favor, senão tem que reconfigurar todas as credenciais. Mas ela também fica nessa questão. Usa, depois de um tempinho ela pede de volta e assim vai a vida. Tá, olha só. O que vai modificar, tá? Tem um parâmetro de user data que vai ajustar. E isso força a recriação da instância. E também a imagem. A imagem aqui, ele vai trocar a imagem, também força a criação. A recriar, né? Então o que ele vai fazer primeiro? Ele vai destruir a instância antiga,
porque ela não precisa mais, e vai criar a nova. Cara, o que eu posso deixar para vocês como dica enquanto ele destrói e cria, tá? Existem alguns parâmetros que tu pode passar também no Terraform para, por exemplo, assim, ó, cara, determinado recurso, eu não posso destruir ele antes de criar um novo. Eu tenho que primeiro criar um novo, e depois eu destruo o antigo. Esse tipo de configuração tu vai conseguir fazer também, tá? Essas estratégias de aplicar o Terraform. Do mesmo modo, tu consegue botar algumas flags para personalizar o teu Terraform para evitar algumas dessas ações bruscas. Eu também não mostrei para vocês, mas eu só usei aqui o init e o apply, né? Mas eu não mostrei para vocês a parte de plan. Só trocar apply por plan, de planejar, ele mostra o que ele iria fazer. Então, é a mesma coisa de estudar o apply, mas escrever no depois, né? Mas o plan, ele te gosta ali o que ele mudaria. Bom, aqui, ó, ele provisionou a nossa instância. A nossa instância C2, ela está provisionadinha. Tem uma que vai estar terminada e a outra que vai estar iniciada. Se tudo der certo e nada der errado, eu sei que ele demora um pouquinho, mas pode ser que já subiu. Daqui a pouco ele vai subir o nosso Grafana. É o tempo de rodar aqueles segundinhos do Docker e depois dar o Docker Run. Se não rodar, só lamento. A gente entra lá, vê o que rodou no Docker PS e corrige. Mas, ó, aí, ó. Aí. Subiu. Então, Tarda, mas não falha. Tarda, mas não falha. Qual que é a lógica do negócio? Então, no user data eu especifiquei que a aplicação queria subir. Isso é bem legal, é bem dinâmico. E aí vocês podem usar porque vocês quiserem, tá? Então, tipo, cara, use e abuse do user data para passar... por exemplo, eu tenho que subir um agent que ele depende de um token específico conforme o ambiente. Cara, passe isso por parâmetro para o user data, porque tu consegue passar variáveis para o user data também. E essa variável é o que vai ali no Docker Run, argumento tal, por exemplo. Coisa do tipo. E aí daqui para frente é alegria, né? Aí a aplicação tá rodando, dá para monitorar. Exatamente. Então, show. Jeff, estamos chegando no final aí da nossa talk, tá? Eu acho que ficou bem legal a tua demonstração. Tu provavelmente vai disponibilizar os códigos para a gente também, né? A gente vai estar colocando o link do repositório que o Jeff vai disponibilizar na descrição do vídeo, também amanhã, e fica à vontade aí para fazer o teu fechamento. Show. Galera, então, se eu for deixar a recomendação para vocês dar uma olhada nos próximos passos, estudar variáveis, como eu falei, é um negócio muito útil. Eu não quis abordar aqui, posso ter dado uma pisada fora, talvez, depende da necessidade de vocês, mas o Locals também acho bem importante vocês saberem que existe. Explora a documentação do Terraform. Se vocês entenderem como usar a documentação, vocês conseguem fazer muita coisa, muita mesmo. E os módulos é algo muito importante também para vocês começar a pensar. Se eu fosse resumir, Johnny, rapidinho, o que seriam os módulos, é o seguinte, tá? Pensa que para provisionar uma instância EC2, tu tens alguns parâmetros que são padrão. Por exemplo, a imagem da instância, o tipo dela. O tipo dela não é padrão, ele pode ser dinâmico, na verdade, mas supor que tu tens um padrão na tua empresa dizendo que todas as minhas instâncias vão ser tamanho tal, especificação X, chave tal, enfim, várias características. Isso não muda. A única coisa que muda dela, por exemplo, é o nome da instância ou o tamanho do disco, enfim. A gente pode criar módulos onde tu reaproveita o código do Terraform. Então, tu cria um Terraform esqueleto e tu chama esse Terraform esqueleto passando só o que tu quer de parâmetro. Então, como se tu importasse esse Terraform em formato de módulo e tu passa para esse módulo só os valores que tu realmente quer que sejam diferentes. Nome, size, enfim. E aí, quando ele for aplicar o Terraform, tu reutiliza aquele código. É bem legal, faz muito sentido. E a gente tem que olhar com bastante carinho para módulos também, tá? Em programação, isso é uma biblioteca. Então, eu posso ter uma biblioteca de módulos lá que eu posso reaproveitar na minha aplicação Terraform também. Exatamente. Cara, isso garante muito a integridade da tua infra, né? Então, tu garante com que os teus recursos vão seguir um padrão, vão ter uns critérios de segurança aplicados, enfim. É bem da hora mesmo. No meu GitHub, Jeff Machado tem lá que a gente vai disponibilizar também na descrição do vídeo amanhã, tá? Então, esse vídeo vai mudar o link não é mais o mesmo.
a gente vai estar colocando num outro link, porque a gente faz os cortes, faz as adequações, mas com certeza vai estar todos os links na descrição do vídeo, é só acessar o nosso canal. Mas assim, pessoal, realmente era esse o conteúdo que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenha sido bem prático, básico, mas também avançado ao mesmo tempo, porque vocês conseguem dar o próximo passo, mas se situando na realidade de vocês. Eu queria passar uma mensagem realmente de, tipo, quem não mexeu ainda com essa parada, possa entender que dá para te fazer, dá para te migrar tudo para código. É um pouco trabalhoso no início, mas depois vocês pegam um jeito, cara, é teteia, vocês vão se apaixonar pelo negócio, porque fica bem legal mesmo de mexer. Legal, bacana. Bom, e se você gostou desse conteúdo, dos demais conteúdos também aqui na LabTrack, não deixa de se inscrever no nosso canal, acompanha também as próximas edições aí do Tracker Pills e também do Tracker Talks. A gente tem muita gente bacana para entrevistar, muito conteúdo legal para trazer para vocês. Fique à vontade e nos acompanhe. Todos os links da LabTrack também vai estar na descrição do vídeo amanhã. Fiquem em paz nesse finalzinho de quinta-feira, dia mundial do hambúrguer, tá? Como um hambúrguer. Ô, louco. Hoje é dia mundial do hambúrguer, massa, né? Nem gosto também. Meu já foi. Já comemorei meu dia do hambúrguer um pouquinho mais cedo. Agradeço de coração a todos que nos prestigiaram aí no ao vivo. Já agradeço antecipadamente aqueles que vão assistir o nosso vídeo gravado também. Fiquem em paz e até o próximo evento da LabTrack. Valeu, abraço, até mais. Obrigado, galera. Falou.